E aí pessoal, tudo massa com vocês? Professor Mário Matos aqui. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, tá? Falando na parte de Zoologia 1. Nós vamos dividir a Zoologia em duas partes. Zoologia 1, a gente vai tratar dos invertebrados, poríferos, quinidários, platelmintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes até equinodermos. Depois a parte de Zoologia 2, a parte de cordados. Beleza? Então hoje a gente vai bater um papo, né? Queria agradecer aqui esse mapa conceitual do Nerd Cursos, tá? Se você precisar fazer um aprofundamento, fazer resumos, aproveita esses mapas conceituais, né, de um site, você bota aí @nerdcursos e lá tem cada material muito massa. Então só para a gente ter ideia, pessoal, os poríferos eles são chamados vulgarmente de esponjas e são animais muito simples, né? São animais que estão lá embaixo na escala evolutiva, tá? No caso, eles são animais fixos, filtradores, sem sistemas, são chamados de parazoários, têm origem a partir de protozoários coloniais e uma característica, né? Eles também são chamados de aneuromiários. Eles não apresentam nem sistema nervoso, nem sistema muscular. E, obviamente, ele vai ter algumas limitações em relação à estrutura de movimento e de percepção. O que a gente vai observar aqui? O que é que o autor ele fala? Os poríferos são animais conhecidos como esponjas, são aquáticos, geralmente marinhos, vivem isolados ou em colônias fixas, né? Então, no caso, eles são sésseis e a gente poderia trazer uma nova nomenclatura aqui, dizer que eles são bentônicos, beleza? São os animais mais primitivos do reino animal, que evoluíram de protozoários coloniais, não possuem tecidos embrionários, nem tecidos adultos diferenciados. Então, eles são chamados aí de parazoários. Não possuem órgãos e nem sistemas fisiológicos, realizam as suas funções vitais a nível celular. Então, daqui a pouco a gente vai ver quais são as células que vão compor esse animal e o que cada célula dessa vai fazer. São filtradores, como eu já tinha falado anteriormente, e eles obtêm alimentos a partir de micro-organismos que vão entrar com a água através de células chamadas de porócitos, vão circular por uma cavidade chamada de átrio e eles saem por uma abertura geralmente superior chamada de ósculo. Beleza? Então, pessoal, eu queria chamar a atenção, pessoal, para algumas palavrinhas aqui no texto que seria interessante a gente chamar a atenção. Então, o que acontece? Eles são isolados ou coloniais, tá? São fixos, então nós vamos dizer que eles são sésseis, tá? Eles têm origem, né, a partir de protozoários coloniais, não apresentam tecidos embrionários, então folhetos embrionários, nem tecidos adultos diferenciados, então eles são chamados de parazoários. E também uma característica importante é que eles são o que? Filtradores. E lembrar, viu, galera? A água entra pelos poros, passam pelo átrio e atinge o ósculo, que é, como eu falei, geralmente uma abertura superior. Aqui, galera, a gente vai ter, tá, a estrutura, né, de um porífero. Então, nós vamos ver que eles são chamados, né, de esponjas. E a gente vai, tipo, meio que seguir, né, um padrão aqui utilizando, tá, esses números. Então aqui a gente já falou, né, no número 1 das características, né, características gerais dos poríferos, tá? E aqui a gente vai complementar colocando, né, algumas características interessantes, no caso a nível agora celular. Então eles são eucariontes, são pluricelulares, heterotróficos e no caso, por eles serem heterotróficos, eles vão ter necessidade de se alimentar. E no caso, a digestão é intracorpórea e eu posso até dizer que ela é intracelular. Então ela vai acontecer principalmente no interior dessas células aqui, ó, chamadas de conócitos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beleza? Então, pessoal, a gente vai observar que eles, como está sendo mostrado aqui, tá? Eles são seres fixos e dentro nós vamos ter conjuntos de células e a gente vai começar a falar dessas aqui, que são chamados de pinacócitos. Pessoal, vai parecer até uma contradição, porque a gente fala que esses indivíduos eles não têm tecidos, tá? Mas
Quando essas células se agrupam, elas vão formar uma espécie de um revestimento, tá? Então, uma camada de revestimento externo. Mas por que a gente não chama isso especificamente de tecido? Porque tecido, galera, é quando células se agrupam e passam a ter uma certa característica funcional, só que nós vamos dizer que cada pinacócito desse, ele é uma célula independente, tá? Então a gente vai observar que quando elas se agrupam, obviamente elas vão formar uma camada de células externas aqui no corpo do porífero, originando esse tipo de camada de revestimento externo que o autor coloca aqui chamado de pinacoderme. Tá? Vem de pinacócito e derme teria essa característica de revestimento. Beleza? O que acontece? A gente vai observar que uma segunda célula vai ser chamada de porócito e é ela que vai dar nome, né, ao grupo, né, os poríferos. Ela vai estar relacionada com uma abertura no centro, que é por onde vai haver a entrada de água, que é chamada de poro ou ósteo. Tá? E aí a gente vai observar que ela vai transpassar praticamente 3 regiões. O pinacócito, uma região conhecida aqui como mesoílo, que é intermediária, e internamente nós vamos ter um revestimento também, só que agora formado por coanócitos, tá? Então, ele vai interromper, vamos dizer assim, os pinacócitos, vai transpassar o mesoílo e também interrompe a camada de coanócitos, por onde vai haver, tá, a entrada de água. Nós vamos ter, né, algumas estruturas também que são importantes e que vão compor o esqueleto do animal. E a gente vai observar que esse esqueleto pode ser só calcário, inorgânico ou também silicoso. Como também a gente vai observar que existe um esqueleto orgânico que vai ser formado por uma proteína, tá, chamada de espongina. Então a gente tem exatamente aqui, tá, uma rede de espongina e espículas. A gente vai observar que os dois vão ser responsáveis pela formação do esqueleto do animal, vão dar sustentação, tá, ao animal. E outra coisa importante é que nem toda vai ter espongina, mas a presença de espículas geralmente é uma característica importante, porque é ela que vai permitir que você possa classificar essas esponjas. Nós vamos ter aqui, tá, uma outra célula que é chamada de amebócito. Funcionaria mais ou menos como se fosse uma estrutura de circulação, tá, de substâncias por entre essas duas camadas de pinacócito e coanócito. E a gente vai observar que esses amebócitos eles podem ter alguns tipos, tá? Você tem ali os esclerócitos, que vão ser responsáveis pela formação de espículas, os espongiócitos, que vão ser responsáveis pela produção de espongina, e os arqueócitos, que são células multifuncionais, tá? São células totipotentes, no caso, tem como característica gerar, né, uma nova esponja e também vai participar de um processo de reprodução conhecido como gemulação. Beleza? E aí, galera, a gente chega aqui, vou até mudar aqui, o lápisinho para a gente começar a falar um pouco dessa célula aqui, tá? Que é o coanócito. Podemos dizer que é uma das células mais importantes dentro aqui dos poríferos, até porque elas vão ser responsáveis pela circulação de água, pela captura de alimento e pelo processo de digestão intracelular. Então é dentro dos coanócitos que você tem a digestão. Essa digestão pode continuar dentro dos amebócitos e os amebócitos fazem a distribuição. Então o que seriam esses coanócitos, galera? Eles vão fazer um revestimento, tá, de uma esponja simples, como se fosse, no caso aqui, o átrio. E nós vamos observar que eles podem gerar, em algumas esponjas um pouco mais evoluídas, as chamadas câmaras vibráteis, tá? Seriam estruturas um pouco mais organizadas, né? Espaços mais organizados, revestidos por esses coanócitos, que vai potencializar a obtenção de alimento. Então a gente vai ter aqui, são células flageladas com colarinho, fazem a circulação de água e captura de alimento e revestem a chamada coanoderme, tá? Que é essa capacidade, né, de revestimento da parte interna da esponja, que seria a cavidade chamada de átrio, beleza? Quanto à reprodução, a gente vai observar que eles podem ter uma reprodução por brotamento, por regeneração e por gemulação. No caso da gemulação, galera, a gente vai ter aqui a participação dos arqueócitos, tá?
Os arqueócitos eles vão ser envolvidos por espículas, aonde você vai ter a formação de uma gêmula, que é uma estrutura resistente. Você viu lá em cima que a gente fala, né, que as esponjas são tipicamente marinhas, mas existem esponjas de água doce, e em ambiente de água doce esse tipo de reprodução por gemulação é bem mais comum. E eles, obviamente, também podem se reproduzir de forma sexuada. Haverá a formação de gametas, aonde uma esponja vai liberar um gameta masculino. Esse gameta masculino vai se encontrar com um gameta feminino lá no mesohilo, naquela região que eu falei para vocês que é intermediária. Há a formação de um zigoto, há a formação de uma larva. Essa larva se fixa e tem um processo de desenvolvimento embrionário até a blástula, já que eles não formam tecidos embrionários, então ele não vai ter gastrulação. Show? E para a gente finalizar, galera, a gente vai ter aqui, tá, um processo de classificação, tá, tipos de esponjas de acordo com a sua forma, né, com a sua estrutura. Então a gente vai ter aqui a esponja mais simples, chamada de ascon. O alimento é capturado por coanócitos que revestem um átrio, tá? A gente tem aqui uma esponja intermediária, onde a gente já começa a ter formação de canais, tá? Que são canos chamados de canais exalantes, e esses canais vão ser revestidos por coanócitos. E por último, a gente tem aqui uma esponja bem ramificada, que é o chamado leucon, tá? A gente potencializa, porque a água agora ela passa um pouco mais lenta, você tem uma potencialização da captura do alimento pelo coanócito, então o alimento é capturado com maior eficiência por coanócitos que revestem as chamadas câmaras vibráteis. Então é como se essas câmaras vibráteis começassem a se formar lá no sícon e se completassem aqui no leucon. Beleza? Então aqui é uma pequena revisãozinha de poríferos para facilitar os seus estudos, para facilitar a tua fixação. Se você quiser, reproduz novamente esse mapa conceitual fazendo as tuas observações. Beleza? Grande abraço, professor Mário Matos.